Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana e na aula de hoje nós vamos dar continuidade às aulas anteriores. Na aula anterior nós aprendemos o conceito de linha, então como desenhar várias linhas, né? Até uma casinha a gente chegou a fazer um teste para a gente conseguir ir treinando. Nessa aula eu vou começar a colocar esses comandos em prática e vou ensinar mais 3 comandos para vocês. O comando offset, fillet e o comando trim. Mas primeiramente nós precisamos iniciar um projeto. Então vamos vir aqui em New, colocamos o nome do nosso projeto, neste caso vai ser planta baixa, e deixaremos a unidade como metric, que seria a nossa unidade em metros. Apertar o Open. A primeira coisa que nós devemos fazer quando vamos criar um desenho no AutoCAD é definir algumas camadas. Esse conceito de camada eu vou passar para vocês nas aulas à frente, mas por enquanto nós vamos apenas criar 2 camadas. Nós vamos em New, Create New, então vamos colocar a primeira camada que é a parede, apertamos Enter, Create New de novo, vamos colocar a camada porta. Então, vamos definir apenas essas 2 camadas por enquanto. Vamos selecionar a nossa camada parede e vamos começar a desenhar nessa camada parede. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer será definir o tamanho do nosso apartamento. Nós vamos ter um apartamento que ele será 7,5 por 5,5. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar o comando Line, que é o L, selecionar o ponto, habilitar o comando Ortho, que ele não está habilitado, porque assim, ó, mesmo eu conseguindo mexer o meu mouse, ele vai ter apenas o ângulo tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eu vou definir primeiro 7,5 metros de comprimento, jogo os 90 graus, 5,5, depois novamente 7,5 e para finalizar 5,5. Apertamos o ESC e assim está definida toda a nossa base para a gente poder começar a montar o nosso apartamento. Perceba que a nossa imagem está minúscula. O que nós devemos fazer é simplesmente vir aqui no Zoom Extend. Então, no Zoom Extend, nós conseguimos ver certinho a nossa figura um tamanho adequado. Podemos até, com o scroll do mouse, reduzir um pouco esse tamanho. Agora, nós vamos aprender o comando novo, que é o comando Offset. Esse comando Offset, ele faz a cópia de um objeto selecionado. Então, neste caso, nós vamos colocar o comando O, apertar Enter, selecionar o objeto e arrastar sempre, nesse caso, para fora. Vamos fazer a nossa parede. Arrastar 0,15 centímetros, o que é o que geralmente uma parede deve ter de comprimento. Então, 0,15 aqui, sem apertar o ESC, porque o nosso comando Offset não está habilitado. Clico aqui, ponho para fora, 0,15. Clico aqui em um outro objeto, para fora, 0,15. Clico novamente no nosso último objeto, ponho para fora, 0,15. O legal desse comando F7 é que nós conseguimos selecionar um tamanho específico. Terminamos de fazer tudo com Offset, aí sim podemos apertar o comando ESC. Agora, nós vamos aprender o outro comando, que é o comando Fillet. O comando Fillet, ele arredonda ou faz fillets entre 2 objetos que se interceptam. Vou explicar para vocês isso no nosso desenho. Então, vamos colocar o comando F de fillet. O fillet, ele acaba utilizando o radial. Então, nós vamos colocar o R de radial e definir 0 para a quantidade do radial que será. Quando eu defino isso, o que acontece? Eu clico num objeto, clico no outro objeto que se intersecta, e olha o que ele faz. Quando ele está utilizando o 0, ele vai simplesmente completar esses 2 objetos para mim. Vamos fazer ele de novo agora. F, R, 0, seleciono um objeto, seleciono o outro objeto. Mais uma vez, a gente temos que fazer isso até terminar todo o nosso desenho. Então, F, Enter, R, Enter, 0, Enter. Seleciono o primeiro objeto, seleciono o segundo objeto. Novamente, F, Enter, R, Enter, 0. Seleciono
um dos objetos. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, ó. O meu 0 não pegou. Aperto o Enter de novo. Seleciono um objeto, seleciono outro objeto. Ele consegue fazer essa intersecção. Terminei. Aperto o ESC para ter certeza que eu vou cancelar qualquer outro comando. E como eu já comentei com vocês sobre o nosso querido botão Offset, nós vamos utilizar ele novamente para começar a fazer o desenho de um quarto. Vamos apertar o comando Offset, Enter. Vou clicar nessa minha primeira imagem. Vou jogar para cima, que eu quero desenhar um quarto, então ele tem que estar dentro do meu espaço. Vou acabar colocando 2,70 metros. Então, perceba que ele fez um risco enorme, 2,70. Mas calma, professora, você colocou e dividiu a casa inteira. Calma, isso a gente vai arrumar aos poucos. Vou pegar aqui e vou jogar para cá mais 3 metros. Então, esse meu quarto ele tem 2,70 por 3. Fiz isso. O que eu posso fazer agora? Tá sobrando, porque o meu quarto é apenas esse espaço. Nesse caso, o quarto que a gente está desenhando é apenas esse espaço. Então, vou ensinar para vocês o terceiro comando, que é o comando trim. O comando trim, vamos dar ESC aqui para sair do nosso comando. O comando trim é utilizado pelas letras TR. E o legal do comando trim, na verdade, o importante do comando trim, é que inicialmente nós vamos usar ele com 2 vezes o Enter. Então, trim, Enter, Enter. Quando eu faço isso, eu consigo selecionar, viu que o ponto ficou mais clarinho? Então, eu vou conseguir cortar essa linha da minha imagem. Então, eu consigo cortar aqui e também cortar aqui. Então, simplesmente, eu consegui fazer o meu desenho e cortar esse desenho. Se eu quisesse fazer esse comando com linha também, poderia? Poderia. Só que é interessante quando nós utilizamos os comandos corretos. Nesse caso, ESC para poder sair do comando trim, o que eu tenho que fazer novamente? O offset para poder duplicar aqui, fazermos a nossa parede. Então, comando O de offset, clico no meu objeto, jogo para frente, a parede tem 0,15, Enter, clico aqui novamente, jogo para fora, minha parede tem 0,15. ESC para sair do nosso comando. Depois, para poder deixar certinho a minha parede e conseguir interceptar esses objetos, eu utilizo o comando Fillet. Então, F, Enter, R, Enter, 0, Enter, seleciono os meus objetos. Aqui e aqui. E simplesmente fizemos o nosso apartamento e reservamos um espaço para o quarto. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a conseguir colocar a nossa porta e também a nossa janela. E mais pra frente a gente vai melhorando o quarto, colocando mais cômodos.